assim, a gente tem problemas de burnout materno, a gente tem a questão da depressão perinatal, né? E a gente tem uma prevalência mundial de suicídio entre mães. Assim, é um dado completamente alarmante, que a prevalência de suicídio entre mães ela é maior do que a prevalência de hemorragia pós-parto. A gente não tem políticas públicas, a gente não tem profissionais treinados em quantidade suficiente, a gente não tem protocolos de saúde voltados a isso. Se a carga mental fica muito em cima das mães, em cima das mulheres, se a carga do cuidado fica muito maior entre elas, é porque a gente também não tem possibilidades de tornar essa sociedade um pouco mais equilibrada. Em geral, a rede de apoio dessas mães são outras mães, né? São outras mulheres, mães, que também estão sobrecarregadas. A experiência de ser mãe pode ser atravessada por solidão, exaustão, ansiedade, depressão pós-parto, culpa, entre outros desafios. E falar sobre isso é o primeiro passo para combater o sofrimento psicomaterno. Este é o tema dessa edição do programa Entre Aspas, que está começando. Olá, tudo bem? Vocês sabem que são sempre muito bem-vindos aqui ao programa Entre Aspas. Maio é um mês que tem uma onda de cores, vozes e acolhimento. No próximo domingo, dia 25, acontece aqui em Salvador a Marcha Furta Cor, um ato público de acolhimento, escuta e luta pela visibilidade das mães e suas vivências. E para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui para conversar com a gente a psicóloga perinatal e parental Yuna Thunberg, que é representante do movimento Onda Furta Cor, que vai ajudar a gente a entender como transformar escuta em ação e vivência em transformação social. Yuna, muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao programa Entre Aspas. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Então vamos começar já, que você possa explicar para a gente, né? O que é a Onda Furta Cor, como surgiu essa marcha aqui em Salvador e qual o principal objetivo de vocês que fazem parte dessa onda? Certo, então para explicar um pouquinho sobre a Onda Furta Cor Salvador e a marcha que a gente realiza aqui, eu preciso te contar sobre o movimento do Maio Furta Cor. O movimento do Maio Furta Cor, ele surgiu já há 5 anos, a gente já tem 5 anos de movimento. É um movimento comunitário, um movimento livre e aberto, qualquer pessoa pode participar. E ele justamente visa procurar lançar mais luz, né? Lançar mais atenção para essa questão do cuidado com quem cuida, né? Do cuidado principalmente com as mulheres mães, que são em geral a fonte de cuidado da sociedade, né? Então, assim, o movimento Maio Furta Cor, ele, nesses 5 anos, hoje em dia, a gente tem mais de 250 representantes no Brasil todo e em 8 países, além do Brasil, e a gente já conseguiu mais de 150 leis aprovadas em âmbito municipal e estadual, né? E agora estamos em busca das leis nacionais, né? Eu tenho certeza que, com a força que vocês já têm nesses últimos 5 anos, vocês conseguem atingir esse objetivo das leis nacionais. Tomara, estamos nessa busca. E aí, a marcha, ela faz parte do movimento, né? Em geral, a gente utiliza o mês de maio como um mês de visibilidade para a saúde mental materna, né? Para a importância de políticas públicas e do movimento civil em geral também, né? Para a gente ter uma melhor saúde mental materna. E a marcha é a culminância desse momento em que a gente vai para as ruas, convida toda a população aí conosco, convida coletivos, convida, né, pessoas parceiras para estarem conosco nessa luta que aqui em Salvador a
com axé, com música, com felicidade também, né? O que eu percebi na tua fala aí é que o principal foco da marcha são as mães, né? E explica pra gente quais os problemas, os desafios que elas enfrentam nesse período, né? Porque eu acho que esse sofrimento deve começar antes mesmo da gravidez e aumentar depois dela. Estou tudo certo? Estou errado? Como é que é? É bem por aí mesmo. O que acontece, né? A gente chama de furta-cor justamente porque é muito múltiplo, né? São subjetividades variadas, são diversidades de situações que as mães encontram, mas essa necessidade de cuidado é o que a gente tem em comum, né? Então, assim, as mães, nesses últimos anos, nessas últimas décadas e no histórico que a gente tem todo, né? Enfrentam, como você falou no início, um processo de culpabilização. Então, assim, para começar, se você é mãe, você tem que estar feliz, né? Seu bebê está ali, tá vivo, está saudável, você tem que estar feliz. Nem sempre é assim, né? Nem sempre é tão simples assim. Então, assim, para começar, eu acho que a gente precisa de uma escuta e de um olhar para aquela pessoa de verdade, né? Então, assim, a gente tem problemas de burnout materno, a gente tem a questão da depressão perinatal, né? E a gente tem uma prevalência mundial de suicídio entre mães, que ela é maior, assim, é um dado completamente alarmante, que a prevalência de suicídio entre mães, ela é maior do que a prevalência de hemorragia pós-parto, que hoje em dia é considerado o maior fator de mortalidade entre as mulheres pós-parto em mulheres mães, né? E para a hemorragia pós-parto a gente tem milhões de protocolos. Se você chega num hospital, numa maternidade, você tem um monte de cartazes, tanto para a equipe quanto para a equipe treinada e tudo mais. É quase o dobro de suicídio materno. Então imagina, a gente não tem políticas públicas, a gente não tem profissionais treinados em quantidade suficiente, a gente não tem protocolos de saúde voltados a isso, né? A gente não tem, inclusive, leis para que a parentalidade seja melhor dividida, porque se a carga mental fica muito em cima das mães, em cima das mulheres, se a carga do cuidado fica muito maior entre elas, é porque a gente também não tem possibilidades de tornar essa sociedade um pouco mais equilibrada. Né? O que a gente percebe, Luna, que esses são problemas que são invisíveis à sociedade, que as mulheres enfrentam e só tornam visíveis, assim, as pessoas percebem quando acontece, por exemplo, o suicídio que você falou que tem sido muito grande. Eu te pergunto de que maneira essa onda furta-cor ela tem contribuído justamente para a conscientização da importância da saúde mental durante todo esse processo, até porque o número de mães solo, né, é muito grande e a responsabilidade cai para cima delas, que além de trabalhar, tem que cuidar da casa, dos filhos, se torna um peso para elas. Exatamente. No Brasil, a gente tem uma porcentagem de em torno de 69% de mães solo. E em Salvador é a terceira cidade com maior número de mães solo do Brasil, a terceira capital em mães solo do Brasil. E aí você pensa que esses dados, eles estão captando aí as mães que são oficialmente mães solo. Então, assim, são as mães que a criança só tem no registro o nome da mãe, ou então que são viúvas, que são divorciadas e que gerem toda a casa. Não está citando aí, por exemplo, as mulheres que são totalmente responsáveis pelo cuidado, mesmo com um companheiro, companheira, mesmo com alguém em casa. Quer dizer, um companheiro, um pai, que é um pai ausente, a mãe que apesar de estar presente. Apesar de estar presente. Exato. E de que maneira a onda furta-cor tem ajudado nessa situação? Então, a gente tem procurado políticas públicas, né? Por exemplo, nessa questão da inclusão da paternidade, do pai no processo de cuidado, uma das pautas que a gente fala é do aumento da licença paternidade, né? Porque, assim, é muito difícil a gente cobrar, inclusive, né, da sociedade,
que o pai esteja mais presente ali, se ele também não tem uma viabilidade, né? Imagine que, em geral, a gente tem uma semana só de licença paternidade. Em uma semana ela tem que fazer o quê, exatamente? No auxílio, né, a essa vida que está ali. E aí a gente fala assim, se fala muito essa coisa de é preciso uma aldeia para criar uma criança. Cadê essa aldeia, né? De que formas a gente pode, tanto enquanto sociedade civil, tanto quanto políticas públicas, né? Como é que a gente contribui com isso? E existe alguma rede de apoio para essas mães que enfrentam desafios emocionais durante a gestação e no pós-parto? Enfrentam todos esses problemas, até do abandono do companheiro? Varia muito, né? Varia muito, porque o que acontece é que, em geral, a rede de apoio dessas mães são outras mães, né? São outras mulheres, mães, que também estão sobrecarregadas. Em geral, a rede de cuidado, né, a economia do cuidado, ela é feita por mulheres, mães, até para ajudar a outra, né? Então, assim, você dificilmente, claro que tem exceções, mas em geral você se cerca desse tipo de opção, né? Então se faz necessário então, que existam realmente políticas públicas que venham resguardar todas essas mulheres em todas essas situações. Exatamente. Se a gente não tem política pública, a gente não consegue manejo para isso, né? A gente não consegue um manejo real para lutar por saúde mental. Ficaria só naquela coisa individualizada. Quando a gente percebe que é um problema social, né? É um problema comunitário. E agora, como psicólogo, uma pergunta assim para a psicóloga. Como o pré-natal psicológico, né, ele pode atuar na prevenção de transtornos mentais das gestantes, até combater o suicídio, como você citou? Nossa, em tudo, né? Assim, porque a gente... E hoje em dia a gente fala do pré-natal psicológico e do pós-natal psicológico, né? Assim, a mulher no período gravídico e puerperal, ela tem uma chance muito aumentada de ter questões de doença psíquica, que seja ansiedade, que seja psicose, que seja depressão, né? Assim, entre outras coisas, ela está passando por um turbilhão de mudanças físicas, emocionais, sociais. Ela está entrando, principalmente quando é a primeira gestação, né? Ela está entrando num outro processo de posição dentro da família. A gente tem as perdas gestacionais, inclusive, né? Independente do tempo de gestação, o peso que isso representa para a pessoa que está ali, né? Que é mãe, independente de ter perdido o seu bebê, e que é bebê, independente do quanto tempo passou na barriga. Porque, assim, para a técnica, né? Para a técnica médica, para a técnica biológica, você pode não chamar de um bebê, mas para aquela mãe, aquela criança ali... Que passou por todo o processo normal, do crescimento, do sentimento daquela criança. Ela já tem ali programado até depois da faculdade daquela criança. Aquela criança já tem nome, já tem história, já tem tudo, né? Então, assim, a gente precisa justamente fortalecer. E o pré-natal psicológico, ele é justamente um marco de você poder fazer isso com uma temporalidade mais acertada. Então, assim, da mesma forma que você vai em torno de mês em mês para resolver questões, para fazer exames, para verificar questões que são biológicas, que são físicas, mas a gente, na verdade, a gente não é separado, né? Não existe uma psique, uma mente flutuante e um corpo ali. A gente é corpo e mente junto. A gente é biopsicossocial. E esses cuidados, acho que devem ser mais impactantes e maiores para aquelas mulheres vítimas de violência, que é uma gravidez resultado dessa violência. Quer dizer, que o psicólogo dela está muito mais abalado do que uma mãe que está com a gravidez, entre aspas, assim dizer, normal. Exatamente. Essas porcentagens que eu tinha falado, né, elas sobem, né, elas ficam modificadas a depender do tipo de população que a gente está lidando. E aí a população de mulheres vítimas de violência tem uma
uma pregnância de transtornos mentais enorme, porque imagina, você já está, se você tem rede de apoio, se você tem um companheiro ou companheira que chega junto com você, se você tem uma segurança alimentar, né, que isso a gente também não fala, mas a segurança social. Quer dizer, todo um apoio em volta. Exato. Você já tem tudo isso, ainda assim as chances são aumentadas de transtorno. Se você tira tudo isso, você tem um grande abismo ali na sua frente, né? Então, assim, você ter um processo resiliente ali é muito difícil, né? Realmente é uma coisa que a gente tem que combater da raiz, essa questão, né, da violência de gênero e da violência de gênero para as mulheres que estão em período perinatal. E você falou em luto, né, na outra resposta, justamente a mulher enfrenta a gravidez, no meio dessa gravidez perde a criança por vários motivos, isso vem acontecendo, e também essa questão da violência das mulheres, vamos dizer assim, de uma forma mais que são estupradas e surge a gravidez a partir dessa violência. E a saúde mental delas fica completamente abalada. De que forma o movimento aborda esse tema junto às mães, para que elas possam justamente ter suporte, força suficiente para manter toda a gestação? A gente tenta justamente divulgar todas essas possibilidades. Então, assim, o movimento organiza simpósios, organiza rodas de mães, entrevistas, né? Então, assim, está sempre tentando falar sobre todas essas cores aí, né? Sobre todos essas singularidades da maternidade, para que a gente tenha espaço de escuta, né? Para que a gente tenha espaço de escutar o outro e de se escutar também. E no domingo vocês vão realizar essa marcha, vão levar para as ruas todos esses problemas que existem para chamar a atenção, justamente chamar a atenção da sociedade. Eu te pergunto, de que forma a sociedade ela pode contribuir para a redução desse estigma, né, desses problemas relacionados à saúde mental materna? Falando sobre isso, escutando sobre isso, julgando menos, acolhendo mais e vindo para a marcha com a gente, né? Então, assim, a gente convida a todos para virem para a marcha com a gente. E você falou muito de políticas públicas, né? Quais seriam as políticas públicas essenciais para promover esse bem psicológico das mães? Olha, tem muitas. A própria lei de visibilidade, né, da saúde mental materna, que é essa lei do Mário Furtacão que a gente tem conseguido estabelecer, então é um dos pontos. Outro ponto que a gente tem falado, o pré-natal psicológico, o rastreio de depressão e de transtornos ansiosos e de outros tipos. A gente tem como fazer, como treinar a equipe de saúde, que não precisa necessariamente, tem alguns tipos de rastreio que são feitos pelo psicólogo, mas tem outros tipos de rastreio que toda a equipe de saúde pode estar atenta a isso, né? E seria também fundamental, por exemplo, a gente ver assim, vários centros, vamos dizer assim, CAPs, não relacionando que elas precisam ir para o CAPs, mas Casa da Mulher. Não seria o caso da criação de uma casa para atender essas mães? Eu acho que é justamente a articulação, né, que a gente precisa. É a união desses setores todos para que a gente possa ter um cuidado mais integral dessa mulher. E como o trabalho em grupo também, que eu imagino que, por exemplo, muita gente participa desses grupos de conversas, né? Tipo AA, tipo AME, aquelas mulheres que amam demais e tal. De que forma esses grupos podem beneficiar a saúde mental dessas mães, se elas participarem? Eu acho que todos esses coletivos, todos esses grupos, né, eles são força junto, né? É justamente aquela coisa que se diz de que se você quiser caminhar rápido, ande só, mas se você quiser caminhar longamente, caminhe junto, né? Eu acho que é justamente isso. Se a gente une forças, a gente consegue caminhar mais. Então, vocês vão unir forças nesse domingo na marcha, né? Então fale um pouco mais. Onde ela vai acontecer, onde é a concentração, de que forma as pessoas podem participar?
Então, essa marcha, a nossa marcha Furtacor, ela acontece domingo, esse domingo agora, dia 25, no Farol da Barra. Ela começa às 9 horas, mas a gente tem a concentração a partir das 8. Já vão ter algumas coisas acontecendo a partir das 8 horas. Né? A gente vai ter uma professora de yoga cedida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, então, graciosamente cedida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. A partir das 9, a gente começa a caminhada que vai do Farol da Barra até aquela área verde do Cristo. Então, a gente vai com muita força, com muita luta, com muita dança, porque a gente, né, a gente luta de um jeito diferente aqui, com muita música. E no finalzinho, lá no espaço do gramado, a gente geralmente faz piquenique, atividades para a família toda. Então, assim, ó, gente, leva a família. Se estiver chovendo, leva um guarda-chuva colorido. Se não estiver chovendo, passe o protetor e vem com a gente. Com certeza não vai estar chovendo, de torce para isso. E você, que sempre procura algo para fazer na manhã de domingo, não tem? Vá para a caminhada, aproveite, conheça os objetivos, conheça o trabalho da Onda Furtacor, para você fazer parte e dar força para essas mães que precisam de tanta ajuda. E para te terminar, Nina, que recado você daria para as pessoas que estão nos assistindo sobre toda essa problemática, sobre a marcha? Eu acho que o recado que eu dou é justamente a escuta, né? É julgar menos. Antes de julgar, vamos ouvir, vamos perceber o que é que aquela pessoa que está ali precisa, né? Antes de comemorar, inclusive, a gente pergunta como é que você está se sentindo em relação a isso. Você está gostando? Você precisa de uma ajuda? Né? E lembrar que essa sobrecarga, ela não é só nesse período perinatal, mas é durante todo o processo parental. Né? Então, assim, uma mãe idosa também tem sobrecarga. Yuna, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas, por ter trazido todas essas informações que são muitas invisíveis da sociedade, nós estamos tornando visíveis agora. Muito obrigado. Eu é que agradeço imensamente por essa oportunidade de visitar o Centro de Saúde, de estar aqui com vocês de unir forças. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui e torço para que vocês possam participar no domingo da Marcha Furtacor. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.